você que está assistindo esse vídeo quer ter sua vida transformada, hoje a gente vai te apresentar um mercado, isso mesmo, mercado que você ainda não conhece. Vem comigo que na próxima meia hora a gente vai te apresentar o terceiro setor. Tenho certeza que vai fazer uma transformação muito grande na sua vida. Bom, eu sou a doutora Luciana Stancioli, estou aqui como presidente da Comissão de Empreendedorismo e Proteção de Dados da OAB Venda Nova, para ajudar a conduzir essa conversa, informativa mais uma conversa, juntamente com a doutora Simone Moreira. Pode se apresentar, doutora. Olá, prazer, Simone Moreira. Eu estou aqui para essa roda de conversa, para um bate-papo sobre o terceiro setor, junto com você, minha parceira, e junto com a Cristiane Lacena. Eu faço parte da Subseção Venda Nova, OAB Subseção Venda Nova, como presidente da Comissão do Terceiro Setor. Certo. Cristiane, se apresenta para nosso pessoal entender como é que vai funcionar a nossa roda de conversa. Olá, meu nome é Cristiane Lacena, sou jovem advogada, participo da Comissão do Terceiro Setor e estou aqui para conduzir essa roda de conversas para entender um pouquinho do que é o terceiro setor e do que é o empreendedorismo para nós, tanto leigos quanto profissionais recém-formados. Bom, antes da gente começar com as perguntas, né, que eu tenho certeza que a nossa Cris aqui tem várias perguntas para nós, eu queria fazer uma pausa, né, doutora Simone, para antes de mais nada agradecer a nossa Subseção Venda Nova, né, que nos proporciona essa visibilidade, essa oportunidade de estar aqui, né. Nós estamos presidentes de duas comissões muito importantes, porém novas, jovens, por isso que a gente fez essa iniciativa para de uma forma bem leve explicar para todo mundo, né, o que a gente faz e o que a gente pode trazer, tanto para a advocacia quanto também para a comunidade, né? Mas isso não seria possível se não fosse aí a oportunidade que a OAB Subseção Venda Nova nos dá. Então, gostaríamos de agradecer com muito carinho, né, muita gratidão à diretoria completa da nossa subseção, em especial, né, a nossa presidente, doutora Franciane Valéria, e ao nosso vice, doutor Luiz Gustavo, né. Bom, vamos começar a deixar isso aqui quente, né, Cris? Vamos fazer as perguntas para a gente começar a ficar enrolado aqui. Bora lá. A primeira pergunta é para Simone. Simone, eu queria que você falasse um pouquinho para mim e para a gente o que é o terceiro setor, como que a gente localiza, como que a gente se organiza nesse terceiro setor, como que a gente participa desse terceiro setor e se todo mundo participa. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Claro, Cris. Trazer o terceiro setor para essa visibilidade é muito importante. Eu vou começar pelo porquê. Por que terceiro setor? E aí depois a gente explica o que é o terceiro setor. Didaticamente, dividir a sociedade em setores fica mais fácil para identificar. Então nós temos o primeiro setor, o setor público, o governo. O segundo setor, o mercado, que são as empresas com finalidade lucrativa. E o terceiro setor, não menos importante, o de organizações da sociedade civil e instituições sem fins lucrativos. Então, o terceiro setor, ele é composto pelas instituições sem finalidade lucrativa. Onde encontrá-los? Em todos os lugares. Em todos os lugares. Todos nós participamos, conhecemos uma instituição do terceiro setor. O que não acontece é que nós não reconhecemos essas instituições. O terceiro setor, pelo menos uma participação nós temos diretas. Por quê? O terceiro setor, ele está na saúde, na educação, na assistência social, no meio ambiente. Ele é composto por associações privadas, o tipo jurídico, associações privadas, fundações privadas e organizações religiosas. Ou seja, todas as igrejas de todos os credos fazem parte do terceiro setor. Interessante. Você pode dar exemplo? Você falou que está na saúde também, né? Você pode dar algum exemplo pra gente? Sim. Na saúde, nós temos hospitais filantrópicos. Em Belo Horizonte, grandes hospitais, os maiores hospitais de Belo Horizonte, tirando da rede pública, são hospitais filantrópicos.
Na educação, creches, escolas e faculdades também estão no terceiro setor. Na assistência social, atendimento aos diversos tipos de vulneráveis. Bebês, crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência, dependentes químicos, doenças raras. Existe uma infinidade de possibilidade de atuação no terceiro setor. Por quê? Porque ele está em todos os lugares da sociedade. O terceiro setor é tipo um braço do Estado, né? Da sociedade. Tipo... Exatamente isso. A gente diz que o terceiro setor, ele tem a capilaridade, ele tem a possibilidade de chegar onde o Estado não chega. Então, o Estado, muitas vezes, ele não consegue chegar com as políticas públicas. Saúde, educação, segurança, cultura. O terceiro setor também está na cultura. Ele não consegue chegar nessa população mais vulnerável. E o terceiro setor, ele faz com maestria. Ele tem expertise, ele tem excelência. E aí a gente pode trazer alguns exemplos práticos de instituições, cases de sucesso, de instituições que atuam no terceiro setor. Nós somos mais de 917 mil, um dado atualizadíssimo de hoje. Mais de 917 mil CNPJs de terceiro setor no Brasil. E aí, exemplo, a gente trabalha com diversas instituições. Então, nós temos aí, como exemplo, o Instituto Direito na Escola. Ele traz ensino de direito para dentro das escolas. Bacana, hein? Traz o assunto para dentro das escolas, para que o direito ele chegue, direitos e deveres, que a gente conheça direitos e deveres desde cedo. Para que a gente consiga construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. E ele está com um programa que é o Violência Zero na Escola. Então, vocês vão ouvir muito falar sobre isso. Nós temos outro exemplo, a Mosaico, né, Lu? Instituto Mosaico. Inclusive, eu gostaria de aproveitar o exemplo do Instituto Mosaico, né? Que é uma instituição de terceiro setor, cujo objetivo de existência é profissionalizar outras. Olha. E para isso, olha que legal, Sim. ela conta com um time de especialistas nas diversas áreas que, em que pese uma instituição de terceiro setor não ser juridicamente uma empresa, né? Por isso que tem segundo e terceiro setor. Se ela quiser prosperar, ela precisa, ela tem que se adequar com gestão. Então, o Instituto Mosaico, inclusive, um grande case, né, é a realização da conferência, né, que vai se dar em Santa Luzia na semana que vem, a conferência da... Conferência Municipal da Assistência Social. Exato, que será esse evento em Santa Luzia, né? Inclusive, até órgãos públicos precisam de apoio nessa questão de organização e gestão. Então, o Instituto Mosaico traz uma equipe de especialistas que vai desde contadores, a captadores de recursos, a advogados que vão fazer a parte burocrática desde a constituição até a análise do dia a dia ali, a partir de LGPD compliance, que essa é comigo, né? Vamos falar mais disso depois. Mas o mais interessante, e isso o próprio Instituto Mosaico personifica essa oportunidade. Veja, Cris, o terceiro setor, ele é uma oportunidade de mercado não somente para as instituições, mas também para a advocacia. Muito bom isso. Para contadores. Para o contador. Para captadores. Exato, porque é um tipo de profissional. Eu vou te fazer uma pergunta, vou voltar a pergunta para você. Você teve matérias específicas de terceiro setor na sua graduação? Nada. Não teve. Nenhuma, nada. Zero conhecimento de terceiro setor na graduação de Direito. Então, nada. Olha que interessante. E aí, trazendo para a minha parte do empreendedorismo. Veja que isso não é uma crítica, tá, Cris? Sim. De forma alguma. Uhum. A gente vê a realidade do mercado da advocacia também, falando um pouquinho aqui, puxando para a nossa função aí de buscar educar, né, os novos egressos aí na nossa posição de presidente de comissão. A gente vê
a todo semestre que se formam profissionais, advogados, que ficam se degladiando pelas mesmas áreas. É verdade. Todo mundo quer ser familiarista, todo mundo quer ser trabalhista, todo mundo quer ser civilista, todo mundo quer ser contratualista, mas ninguém pensa nessas áreas mais específicas. Sim. E aí você tem 917 mil instituições Isso. constituídas, aquele dado sobre as que estão não aderentes. Inaptas, na verdade, Inaptas. tem inaptas. 290 mil são inaptas. O que eu quero trazer pra vocês é que, pra mim, esse número é subestimado, viu, Lu? Por quê? Porque existem tantos movimentos que ainda nem se regularizaram. Vários me procuram para regularizar, porque eles já estão atuando, só que não estão regularizados como instituição. Sim. São 290 mil inaptas. O que é isso? Está com algum pendência de documentação. E eu ouso dizer para vocês que a grande maioria nem sabe, Cris. Ela nem sabe. Quando ela vai se candidatar a um edital para captar recursos, ou quando ela busca fazer uma parceria, que ela descobre que ela está inapta na Receita Federal. E ainda não tem um profissional ali qualificado para orientar. Né? Exato. E aí eu faço essa provocação porque aqui eu venho muito para lembrar, né, que instituição de terceiro setor, ela só não é uma empresa no nome. Porque a única diferença que ela tem da empresa é que, neste caso, a lucratividade, ela não vai para os sócios ou diretores. Ela tem que retroalimentar o projeto. Beleza, a diferença é somente essa. Mas se ela não é tratada com aquela visão de gestão, eficiência do negócio... Sustentabilidade, né, Lu? Sustentabilidade, ela deixa de existir. Sim. Porque ela tem que gerar renda, ela tem que ter venda. E aí a gente vai chegando numa... E aí tem muito a ver com a minha pauta do empreendedorismo, que é necessário pensar-se em venda dentro da instituição. Não é somente depender, existem muitas iniciativas, mais uma vez, o Instituto Mosaico tem uma grande especialista em captação de recursos públicos e tem muito recurso disponível sim, né? Mas a instituição ela não pode depender só disso. Ela tem que ter iniciativas próprias de captação. Diversificadas, né? Diversificadas. Ela tem que dar conta de se alimentar também. Exato. Isso. E isso é venda. Então, o que a gente precisa tirar o tabu aqui, muito antes da profissionalização, porque quando a doutora Simone falar de legislações específicas, ela vai falar um pouco mais da parte burocrática. Eu também vou falar da bola da vez, e que também é minha queridinha, que é de PD, né? Puxou uma sardinha para mim, mas antes de chegar neste ponto, o que eu acho mais importante é a instituição perder o medo de gerar e falar em dinheiro. E isso é interessante porque, assim, eu como leiga, né, no terceiro setor, eu sempre pensei, assim, que os profissionais tinham que fazer um trabalho voluntário. Aí, conversando com a Simone falou, não é assim não, os profissionais recebem. Isso é importante, né, a gente divulgar isso, porque às vezes as pessoas nem querem, eu não vou atuar no terceiro setor, porque, é ONG, não vou, porque trabalhar de graça, né, é importante deixar isso claro também, né, pro pessoal. Isso é tão importante, Cris, que o que acontece? Não quer dizer que a parte do voluntariado, do querer ajudar, do social não seja importante. Muito pelo contrário. Todos nós queremos ajudar. De alguma forma, em algum momento. O que não dá é pra gente ter uma instituição que seja movida só por voluntário. Sim. Porque você não consegue ter uma gestão profissional, você não consegue buscar sustentabilidade, estabilidade ali se você não tem uma equipe mínima de profissionais. E esses profissionais precisam pagar contas. Sim. Né? Eles precisam... A instituição ela tem a missão, mas o empregado ele tem o trabalho. Ele precisa receber. E é possível isso? Sim. É possível cumprir todas as legislações? Sim, é possível, sim, mas para isto a gente tem que voltar 2 casas. Eu digo que naquele jogo de tabuleiro precisa voltar 2 casas. Antes de eu falar, olha, eu preciso de dinheiro, eu preciso regularizar a minha instituição. Eu preciso me reconhecer
como instituição sem fins lucrativos, mas que sou uma potência. Vou trazer mais 2 números importantes. O terceiro setor, ele movimenta 4,27% do PIB brasileiro, do Produto Interno Bruto. É muito dinheiro, tem muito dinheiro. E ele ainda emprega 4,7 milhões de empregados. E eu estou dizendo de contrato formal, Registrado, CLT. né? Sim. Fora os contratos terceirizados, fora os prestadores de serviço. Então, assim, existe uma gama de atuação no terceiro setor. É possível, sim, trabalhar como voluntário. É possível, sim, ser contratado. É possível, sim, você ter uma instituição que gere lucro. O que você não pode é distribuir o lucro, mas para além disso, você pode contratar profissionais capacitados. E é isso que nós queremos vir aqui. Quebrar esse tabu, quebrar essa crença de que o terceiro setor é o pobrezinho. Não é. O lucro no terceiro setor, ele virá retroalimentar o projeto. Sim. A diferença é só essa, né? Mas assim, quer ver? Vamos fazer um questionamento interessante aqui? Doutora Cris, o voluntariado, gera vínculo trabalhista? Não. Depende. Depende. Doutora do tempo. Simone, ajuda a gente, só pra gente ver que Depende. muitas pessoas responderiam não. Mas depende, sim. Depende. O povo odeia advogado, porque advogado fala isso toda hora, né? Depende, porque não tem nem sim, nem não. Sim. Se você não tiver uma relação de voluntariado legalmente documentada, sim, gera vínculo, sim, porque eu consigo quebrar a questão do voluntário. Existe uma lei específica para o voluntário. Se você não cumpre essa legislação e ficar comprovado todos os requisitos da relação de trabalho, você vai ter uma ação trabalhista que pode, inclusive, levar a fechar a instituição. E olha Porque- que interessante. Olha. Levando em consideração essa situação, suponhamos que o nosso contador lá da nossa igreja é voluntário. Mas a minha declaração de imposto de renda, ela tem data para ser entregue. Então, eu, dirigente da igreja, começo a cobrá-lo. Isso não é subordinação? Sim ou não? Talvez. Discutível. Sim. E aí Trago começam outro os exemplo. problemas. Trago outro exemplo. Em instituição, muitas vezes você pega uma pessoa para... vai ser o porteiro por X hora. Uhum. E aí ele não tem hora regulamentada, ele não tem dia, ele não tem a descrição das funções que ele vai cumprir, e ainda ele recebe um dinheirinho. Isso configura, sim, porque a lei do voluntariado, ela tem os requisitos para que isso aconteça. E assim, a gente tem, vou dar um exemplo de igreja também, o obreiro, ele é uma pessoa que ele é voluntário, ele é obreiro. Uhum. De repente, por algum motivo, ele fala, alguém fala com ele, mas eu acho que você é empregado. Aí ele começa, subordinação, habitualidade. E aí, consegue configurar o vínculo de emprego. Então, assim, é preciso tratar dos... e aí, quando a gente fala do terceiro setor, a gente traz algumas dores. É preciso tratar com... eu digo que é com a devida inteligência. Eu tenho uma instituição, ela começa no amor. As instituições do terceiro setor, elas começam no amor. Sim. 2 ou mais pessoas se juntam, porque é a união de pessoas, se juntam para formar. Vamos começar, tá precisando, para resolver um problema. Ou para poder servir. A gente começa assim, sim. começa no amor. Mas é um propósito, mas se não Uma se causa profissionalizar, uma justa causa, uma causa justa. Se não se profissionalizar, ela não tem como crescer. E aí, os fundadores acabam se frustrando e aí começa de novo. Não tem dinheiro. Não tem como crescer. Não tem como contratar. Tem sim. Só que é preciso profissionalizar. Muito bom, gente. Deixa eu só perguntar aqui sobre essa instituição, Mosaico, né? Que você falou? Mosaico. Instituto Mosaico. Eles capacitam pessoas que querem empreender. Na verdade, instituições de terceiro setor primordialmente, mas quaisquer outros negócios que precisem de profissionalização numa série de searas podem contar com o Instituto Mosaico. Interessante. E ele é nacional ou é de Minas só? Nacional.
Que interessante, né? Muito bacana. A ideia é profissionalizar as instituições do terceiro setor. Lá existem profissionais especialistas em terceiro setor, em todos os ramos, que uma instituição do terceiro setor precisa. Outro exemplo que a gente traz também é a questão do Instituto de Direito na Escola. Ele também é formado por uma equipe que tem captador e juristas, advogados, especialistas e professores e contador, todo mundo especializado. Por quê? Porque aí consegue captar. O Instituto de Direito na Escola, por exemplo, ele captou para o programa Violência Zero na Escola, que é um programa que a gente chama para participação toda a sociedade, porque a gente quer erradicar a violência nas escolas, captou uma emenda parlamentar para trabalhar essa questão do direito dentro das escolas. Então, assim, existem muito boas iniciativas, né, Lu? Existem muita coisa bacana a ser feita e muita gente fazendo. O que a gente precisa é desmistificar as questões de que o terceiro setor não é uma instituição que precisa se formalizar, que precisa se profissionalizar. E isso é muito importante porque, assim, quando a gente está falando, por exemplo, de captação de verbas, né? A própria emenda parlamentar aí é uma verba de fomento, né? Qual que é a primeira coisa, né? O primeiro requisito básico, conditio sine qua non, que a gente tem que imaginar para a captação de uma verba dessa? Documentação em dia. Tem que ter estatuto, o estatuto tem que estar bem feito, o estatuto tem que prever todo o mínimo de disposições legais, precisa-se ter contratos para todos os prestadores de serviço e naqueles que forem CLT precisa ter carteira assinada, precisa ter termo de voluntariado para todo mundo, precisa ter o compliance, a legislação de compliance, toda adequada, precisa ter transparência. Sim. LGPD especificamente, assim, gente, eu falo muito por alto, porque se eu for ficar falando de LGPD aqui, primeiro que vai sair todo mundo horrorizado daqui, todo mundo morrendo de medo. E segundo, que eu vou ficar tendo que explicar aqui até daqui 3 semanas. Porque todo mundo pensa, na hora que a gente fala de LGPD, né, que basta... não, é aquele negócio dos dados. Tem que proteger os dados. Ótimo. Como? Exatamente. E aí aquela outra questão. Mas é porque eu sou associação. Você está constituído no território nacional? Então não interessa, é lei. Tem que cumprir. Não tem essa... mas é porque a gente é uma associação, a gente não tem dinheiro. Não importa. A gente estava, antes de começar o episódio, né, a gente estava narrando aqui alguns grandes vazamentos que aconteceram nos últimos meses em empresas privadas e como eles têm sido abafados, né, em razão da gravidade. Sim. Porque aí a gente vai falar de mais uma coisa, além das sanções, sejam elas administrativas, que é a multa, sejam elas civis, que é a reparação de dano, ou até mesmo sanções penais na PJ, na pessoa jurídica, dependendo da forma como ocorreu o vazamento desses dados, né? A gente também tem a sanção de reputação. Então, por que empresas privadas escondem os seus vazamentos? Porque pense você, um hospital, qual que é o nível de sensibilidade e valor que as pessoas que frequentam o hospital têm com os dados de saúde delas? Ali você tem toda a sua vida, não é mesmo? A gente tem pessoas que têm doenças graves que não querem contar. Só compete a você, né? Só compete a você e talvez a sua família, se você quiser, nem o seu cônjuge. E a legislação, você vê o tanto que isso é importante, que a legislação nem obriga o CID mais, né? Tipo assim, num atestado trabalhista. Sim, porque é dado sensível. Sim. Dados sensíveis são aqueles que, por regra, você não pode nem tratar. Mas em situações excepcionais, por exemplo, o trabalho de um hospital que faz atendimento de saúde, é permitida excepcionalmente essa hipótese de tratamento. Aí eu volto a pergunta mais uma vez para trazer para o terceiro setor, porque aí você fala, mas os grandes hospitais são grandes redes, né? Aquelas marcas grandes que eu não vou falar, porque senão depois eu tomo processo aqui, né, gente? Tem dinheiro, assim, absurdo, são as grandes famílias belo-horizontinas que financiam esse tipo de iniciativa. Ótimo!
Quantas ONGs que têm atuação próxima à assistência social, cuidado e saúde que vocês conhecem? Inclusive a igreja. Muitas. Em alguns momentos. A igreja pode ter um lar para idosos. Sim. Quantas, a gente conhece também um exemplo de uma atuação maravilhosa aqui em Belo Horizonte, que é o Lar Teresa, né? Ele tem mais de 30 anos, faz um trabalho maravilhoso no apoio a pacientes, né, que vem fazer tratamento do câncer de outras cidades, né? É como se fosse uma casa de passagem, abrigo, que eles casa chamam, de né? passagem, exatamente, e seus acompanhantes. Imagina quantas organizações desse estilo existem. E qual é a preciosidade desses dados. Sim. E aí, quando você traz esses exemplos práticos, a gente começa assim, nossa, mas não é que essa LGPD é importante? É. Quando eu coloco ali especialista LGPD no meu nome, ninguém quer nem me ouvir. Porque todo mundo acha que, não, isso aí é específico, isso é pra multinacional. Nossa, eu me sinto também representada, porque terceiro setor ninguém nem sabe o que é. Na minha família me perguntam o que é terceiro setor. Que você trabalha com o que mesmo? Gente, e é engraçado, né? Porque pensando tanto na fala da Lu quanto na fala da Simone, a gente vê que tem essa invisibilidade, né, das duas áreas. E como vocês acham que isso pode ser mudado? Claro que esse debate aqui, essa roda de conversa é uma iniciativa muito interessante. Eu acredito que vai fazer diferença. Mas o que mais vocês acham que pode fazer para que isso seja mais acessível, para que as pessoas se interessem mais por temas tão importantes, né? O terceiro setor é ali um braço do Estado, da sociedade. E a LGPD é aquilo que vai proteger dados Os nossos dados, não é o de ninguém não, é o meu, o seu, da Lu. Olha, se tem uma coisa que eu acredito, Cris, eu falo isso muito, não é uma frase minha, né? Vou dar os créditos. Aprendi lá em 2019 com o Joel J. Mas tem uma coisa que eu acredito, é o trabalho devolve. Então eu acho que eu e Simone, né? O melhor que a gente pode fazer para melhorar essa realidade é justamente isso aqui que a gente está fazendo. É visitar instituições, né? Trabalhar, oferecer o nosso trabalho, explicar como a gente faz diferente. Nós, né, também somos prestadores de serviço. Eu na LGPD, Simone em várias outras questões de assessoria jurídica dentro do terceiro setor. É fazer esse trabalho 1 a 1 de formiguinha, de procurar, porque aí eu vou trazer também essa ideia, né, que quando a gente fala assim, mas aí vocês estão vendendo. Sim, mas ao mesmo tempo que a gente vende o nosso trabalho, a gente está educando, a gente está buscando atender mais um cliente, transformar mais um negócio que terá bons resultados. No caso do serviço da Simone, né, nessa parte de regularização, é uma instituição que talvez vai conseguir captar uma verba que vai impedi-la de deixar de existir. No meu caso, eu vou talvez conseguir impedir um vazamento ou regularizar uma situação que vai fazer com que aquela instituição ela seja mais bem vista até para investidores. Então, uma coisa vai retroalimentando a outra. Então, eu acredito que o trabalho, e o trabalho entendido como um trabalho de educação. Sim. Mesmo quando a gente está vendendo, a gente tem que educar, tem que propagar essas informações, tem que divulgar, e eu acho que essa é a melhor forma, né? E contar, claro, com o apoio de vocês, jovens advogados que estão aí precisando cada vez mais participar, estar com a gente. Nós aqui, eu deixo o convite, a nossa subseção Venda Nova está de portas abertas para vocês. Se você gostou desse conteúdo, né, a gente ainda tem mais algumas coisas a discutir, mas a gente vai se aproximando do final dessa conversa. Se você gostou desse conteúdo, nos procure. Nós estamos ali para te atender. A função da ordem, que também é uma organização de terceiro setor, sui generis, mas é atendê-los. Então eu acho que capacitar, né? Nós estamos aqui para poder trazer essas informações. E aí, completando a sua fala, Lu, o trabalho devolve e o conhecimento liberta.
O conhecimento é libertador. Verdade. Sabe? Quem detém, eu digo que detém, essa frase também não é minha, quem detém conhecimento detém poder. Então, se você tem o conhecimento, você consegue se posicionar até sim ou não, depende, né? Você consegue adotar, Cris, uma postura. Se você não tem o conhecimento, você não consegue nem escolher. Então, assim, para que o terceiro setor e a LGPD consiga sair dessa invisibilidade, eu penso que o começo é esse aqui. É a gente falar sobre, é a gente trazer conhecimento, é as pessoas olharem e se identificarem. Sabe? Olha, eu nem sabia que eu frequento uma instituição do terceiro setor, eu nem sabia que muita gente é voluntário em instituição do terceiro setor e nem sabe o que é o terceiro setor, não sabe nem como funciona o terceiro setor. Então, você que atua numa instituição, que é um advogado, leve para dentro da instituição, diga sobre o terceiro setor, diga sobre LGPD. Por quê? Porque você começa a trazer a informação. Então, é isso. O conhecimento, eu acredito que é o caminho para que a gente consiga ir quebrando esses tabus, rompendo essas barreiras que são. Tem 3 grandes desafios no terceiro setor e eu acredito que ele se aplica à LGPD. Invisibilidade. Todo mundo conhece, mas ninguém reconhece a importância. Então, o que você não reconhece, você jamais valoriza. Então, é uma grande barreira e um grande desafio para nós aqui. Segundo, em crise de identidade. As instituições, elas sequer sabem, se reconhecem como instituições do terceiro setor. Então, diante disso, elas não se reconhecem, por exemplo, quando a Lu traz a questão da gestão, elas não estão nas redes sociais, elas não se preocupam com marketing, elas não se preocupam com o vender, por exemplo, eu vou ter um produto que eu possa vender, um produto da minha instituição em que as pessoas vão carregar a minha imagem, então isso divulga, Sim. E ainda eu coloco um dinheiro na conta para poder movimentar a instituição. Então, assim, profissionalização. Então, essa crise de identidade precisa se entender e se reconhecer. E a última, e talvez a pior, é essa falta de profissionalização, de não buscar o profissional adequado, tanto para a adequação em LGPD, quanto para a adequação do estatuto de forma personalizada, porque o estatuto social ele tem que estar atualizado com a legislação, mas ele tem que estar também de acordo com a instituição. Não dá para buscar um modelo no Google. Não dá para buscar um modelo no Google, porque depois você olha para a instituição e fala, mas isso aqui não se aplica ao que está escrito aqui. E aí você não consegue captar um edital. E aí você não consegue uma parceria. E aí você não contém transparência. E aí os seus doadores, eles não são recorrentes, porque você, Cris, vai doar o seu dinheiro para uma instituição que você desconhece onde está sendo aplicado? Claro que não. Você pode doar uma vez. Se nunca mais você vê nada, não vê o resultado, é o que a Lu trouxe. Se você não vê o resultado, nunca mais você vai doar o seu dinheiro para uma instituição que você desconhece o que ela faz com as receitas? Jamais. Você pode doar uma vez, porque eu digo que a gente é bobo só uma vez, né? A gente é bobo só uma vez. Pode acontecer umas duas. No máximo, né, Cris? No máximo duas. Mas você quer conhecer, você quer saber e você quer engajar. E aí, quando você traz o exemplo do Lar Tereza, eu me lembrei da Abragip. O terceiro setor é tão vasto, que a gente tem a Abragip, é a Associação Brasileira de Jipeiros. Ela une, olha que bacana, ela une o amor ao jipe, um hobby, que legal, o social. O que ela faz? Ela coloca essa parte social para quem gosta de jipe. Então, eles atuam com preservação de meio ambiente, com atendimento às comunidades que estão lá isoladas, ribeirinhas, que estão nas trilhas, em associações sem fins lucrativos. Eles adotam instituições sem fins lucrativos para poder ajudar no que eles precisam. Então, assim, são braços gigantes que dá pra gente fazer. Então, a gente tem muitos cases de sucesso. E aí, eu quero trazer aqui, como a Lu falou, né, pro final, é que a maioria dessas instituições, essas mais de 900 mil, a maioria, eu trabalho há mais de 10 anos com o terceiro setor, na prática, na assessoria e consultoria. A maioria delas são organizações sérias, são organizações boas, são organizações que querem mudar
para melhor a sociedade, sabe? Que são o braço social do Estado de verdade. Existem instituições que não prezam por isso. Sim. Existem instituições mal intencionadas, existem, mas existe gente mal intencionada em todos os lugares. Sim. Então não seria diferente no terceiro setor. Sim. Mas o terceiro setor, ele carrega uma criminalização. Porque pega-se um exemplo ruim. A Lu trouxe a questão do vazamento de dados dos grandes, são escondidos. Se vazar um dado do terceiro setor, vocês não têm noção, vai virar manchete no mundo. Sim. Entende? Sim. Por causa dessa falta de reconhecimento. Então o terceiro setor, ele precisa ainda mais se profissionalizar, porque ele já não tem esse reconhecimento da sociedade, ele já não tem o reconhecimento do governo. Sim. Então ele precisa ainda mais se cuidar, ele precisa ainda mais do compliance, ele precisa ainda mais, porque eu falo que o principal ativo do terceiro setor isso é um velho amigo já falecido que me ensinou, falou assim, o principal ativo do terceiro setor é a transparência, porque quando você é transparente, você atrai, e aí você atrai gente para ser voluntário, com engajamento, você atrai bons profissionais, você consegue captar bons editais, você atrai recursos, você atrai uma gestão organizada e você profissionaliza a instituição. Qual que é a intenção de profissionalizar, Simone? Você falou tantas vezes em profissionalizar. Qual que é a intenção? Crescer. E se eu atendo hoje 10, eu quero atender 30 e depois 50. Eu tenho instituições que começaram com 1, já estão indo para o terceiro CNPJ. Então, assim, tá contratando agora 21 pessoas. Tá saindo de 40 para 65. Colaboradores, com CLT, com todos os direitos. E aí, quando a Lu fala lá atrás das questões trabalhistas, é muito importante a gente lembrar que, para além da CLT, as convenções coletivas de trabalho também devem ser respeitadas. E na contabilidade, Lu, Cris, a gente também tem norma específica para contabilidade do terceiro setor. Por isso que a gente fala assim, tem que ser especializado, precisa Uma ser... prestação de contas não é só uma prestação de contas no terceiro setor. Não é só notinha. Não é só notinha. A série de particularidades. É preciso avançar. É preciso avançar. Essa semana eu estive num evento no TCE sobre cultura. Foi lançado o marco regulatório da cultura. Porque a cultura até então, ela era... as parcerias, ela era 8666. Que é a antiga, né? A falecida 8666. Ou seja, você trata um viaduto como uma peça de teatro. Como um evento cultural. Tem que apresentar notinha. Sim, então, sim. então, ou seja, o mesmo rigor, a mesma legislação. Agora temos um marco regulatório da cultura. E vai vir aí uma política nacional da cultura. Ou seja, e cultura, gente, é direito constitucional. Sim. Não é favor. É assim como a educação, a saúde, o trabalho, né? A moradia. É direito constitucional. A educação é direito constitucional. Então, assim, é preciso que a gente quebre esse tabu de que o terceiro setor, ele não sei o que é, não sei onde ele está aqui. Precisa do atendimento, precisa da atenção, da devida atenção. E o poder público, ele, na grande maioria, ele celebra parcerias com o terceiro setor. Muitas parcerias em Belo Horizonte, muitas creches filantrópicas em Belo Horizonte, mais de 250. Muita coisa. São parceiras da Prefeitura de Belo Horizonte. Então nós temos o SUS. Sim. Tem muitos hospitais filantrópicos aí que são o que o SUS está lá dentro. Na verdade, eles têm parceria com o SUS para que o SUS funcione. Então, assim, tem muito case de sucesso, tem muito mercado de trabalho, tem muito mercado de atuação mesmo, para todos que queiram trazer, além de salário, além de honorários. A Lu estava falando, há um ganho social, sabe? Eu digo que o terceiro setor, para além, e eu trouxe isso, para além da realização de carreira, você tem uma realização de carreira com propósito. E aí, Cris, eu queria te fazer uma pergunta. Por que você veio pro terceiro setor? O que te atraiu? Uau. Como que você chegou até aqui? Uau, então, olha, inicialmente, eu fiquei curiosa mesmo, assim. Terceiro setor, comissão do terceiro setor, eu falei, o que seria isso? Aí eu dei uma pesquisada, falei, eu já trabalhei, fiz estágio, na verdade, numa ONG, OCIP, na verdade, Instituto Elos.
E aí eu falei, eu acho que deve ser algo parecido com aquilo. Tá, vou mandar uma mensagem pra Simone. E aí a gente fez uma reunião, ela me contou algumas coisas, eu falei, nossa, que lindo. E eu falei, e é um braço do Estado, é tipo, é como se o Estado não funciona tão plenamente se não tiver terceiro setor, se não tiver essas organizações, se não tiver essa participação ativa, que é da comunidade, né? Exato. Que é da sociedade ali como um todo, ajudando o Estado. Eu falei, não, isso é muito legal. Aí eu perguntei assim, será que tem como eu colocar o tributário no terceiro setor? Porque é uma área que eu gosto de estudar. Ela, não tem jeito. Eu falei assim, então tá, eu quero fazer parte dessa comissão. E aí eu tô estudando, né? Tô aprendendo um pouco e tô ficando apaixonada mesmo, assim, com o terceiro setor. Cris, o que eu acho mais incrível na sua fala, você me pergunta, tem como colocar o tributário no terceiro setor? Tem. Tem como colocar qualquer matéria tradicional do direito, em especial aquelas ligadas ao direito empresarial. Sim. Porque igual a gente está falando e que você não sabia antes e que agora está aprendendo. Sim. Instituições de terceiro setor são empresas. A única diferença é, neste caso, a lucratividade não é distribuída entre os sócios, ou nesse caso, diretores, né? Ou qualquer que seja a nomenclatura que se dê. Mas se você não trata como um empreendimento, né? Aí a gente vem na palavra empreendedorismo. Empreender significa comprometer-se com algo. Então, quando eu falo de empresa, empreendimento, é porque você tem que empreender, você está organizando algo em razão de um propósito. Tem que respeitar todas as regras tradicionais? Claro, com as particularidades das legislações de terceiro setor? Tem. Porque se não vender, não vai para frente. Tributário. O que tem de isenção tributária, substituição tributária, que dá para captar recurso, é coisa absurda. Para você ter noção, Cris, eu sou especialista em LGPD, mas a minha empresa é uma empresa de consultorias em ESG. Então pensa, o tanto de substituição tributária que tem de meio ambiente. O quanto de empresas que poderiam deixar de pagar, e aqui sem bandeira partidária, apesar de todo mundo saber a minha, mas sem bandeira partidária, olha o tanto de dinheiro que podia simplesmente ir para o fisco, mas quando a gente fala que o Estado ele não tem braço suficiente para realizar todas as atividades que ele precisa, ao invés desse dinheiro ir para o fisco, ele vai diretamente para uma organização especializada em fazer aquela função social ali. E que faz com excelência. Que faz com excelência, seja de meio ambiente, seja de assistência social, seja de saúde, seja de proteção ao vulnerável. O que for, aquela instituição ela está pronta. Ela existe para isso. Não tem todo aquele trâmite burocrático do Estado que tem que ir para o cofre público, ter uma dotação orçamentária, ser destinado. Se você fizer isso desse ano, vai ser para o próximo ano. Não. Pega a substituição tributária e joga esse dinheiro na instituição que está pronta para isso. Pensa. Bacana, né? Com relação ao seu questionamento e complementando a fala da Lu, é incrível isso, porque o terceiro setor fica até difícil dizer assim, qual é o ramo? Todos. É possível, o trabalhista está dentro do terceiro setor, o previdenciário está dentro do terceiro setor, porque dirigente de instituição precisa se preocupar. Sim, claro. Com a parte previdenciária, como é que vai ser lá na frente? Sim. O tributário, então, nem se fala, porque eu aprendi com uma amiga que diz assim, se você deixa de pagar algo, também é uma forma de ter dinheiro. Sim. Você está falando no tributário. Na parte tributária, existe o SEBAS, que é um certificado de entidade de assistência social, beneficente de assistência social, em que deixa-se de pagar alguns impostos. Então, se eu deixo de pagar, eu estou deixando dinheiro no caixa. Sim. Se eu deixo dinheiro no caixa, eu consigo reinvestir no meu objeto e entregar
uma prestação de serviço melhor, um atendimento mais qualificado. Eu consigo investir nos meus colaboradores, eu consigo investir em estrutura, eu consigo reinvestir no que for necessário. E aí, na parte tributária, só para poder fazer um exemplo aqui, só para poder a isca mesmo. O SEBAS, a instituição deixa de pagar a cota patronal do INSS. 20% na mesa, no mínimo. No mínimo, 20% na mesa. Então, sim, fora imunidade tributária, que é uma briga, já uma bandeira dos tributaristas e do terceiro setor, porque está previsto na Constituição, mas há um problema de nomenclatura entre isenção e imunidade. Então, para você que é tributária, vem fazer parte. Com certeza é um ganho para as instituições. E eu realmente fiquei muito apaixonada, e aí eu conversei com a Simone outro dia, eu falei, Simone, como que isso não é tão divulgado na faculdade, como não tem uma matéria, talvez, um semestre dedicado a isso, né? Porque é muito importante socialmente, né? Economicamente, e para as pessoas num todo, né? Assim, o acesso que a população tem, as pessoas ali que estão na ponta, tem a esses serviços, eles são essenciais, assim, né? É quase que... É o Estado onde a instituição fazendo o papel do Estado onde ele não consegue ir. Sim. Última gestão, nessa última gestão, eu estou na Comissão do Terceiro Setor Estadual desde 2018. E nessa última gestão, que foi reconduzida, uma das bandeiras é esta: ir para o mundo acadêmico. Ai, que ótimo. Porque se não tem conhecimento e reconhecimento da sociedade, imagina dentro das faculdades. E aí você é a prova viva disso. Olha a sua fala. Você, recém-advogada, e não teve acesso a isso. Eu também não. Não fui eu que escolhi o terceiro setor, não. Ele que me escolheu. Nunca tinha ouvido falar. Fui trabalhar. Tô achando que ele me escolheu também. Ele que me escolheu. Porque eu fui trabalhar, chegou lá, era terceiro setor. O que é isso? Comecei a estudar sobre e trabalhar com. Sim. Então, assim, uma das bandeiras é isso. Ir para o mundo acadêmico, trazer o terceiro setor, e aqui eu vejo um grande passo. E eu queria agradecer a Lu e a Cris, que sugeriu esse podcast, a Lu, que desde o início sugeriu essa conversa para que a gente pudesse ir trazendo com mais leveza, com mais clareza, esse assunto que parece um tabu e nem é. Todos nós estamos aí. Eu acho que a gente vai agora se aproximando do final. O que eu acho que é legal e que é importante que fica vamos trazer o assunto do terceiro setor, o empreendedorismo, para a realidade, para o dia a dia. Não é tão difícil, né? Então, assim, eu termino aqui a nossa roda de conversa. Espero que você que está aí assistindo, mais uma vez eu te convido a estar conosco lá na Subseção Venda Nova, né? A gente vai colocar na descrição desse vídeo as redes sociais da Subseção. Mandem mensagens, tirem dúvidas, marquem horários com a gente está lá para ajudar. Eu espero que tenha ficado para você também essa sementinha de que existe muito mais a se fazer, muito mais a se trabalhar do que somente aquilo que está dentro da caixinha do tradicional. Pessoal, vamos dar um tchau para todo mundo, olhando para as câmeras? Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada.